logo que eu entrei na juventude, a gente sabia que existia uma diretoria da juventude, mas a diretoria de congregação era uma coisa muito distante ainda. Era uma coisa assim, não tenho a menor ideia como é que essa congregação funciona, não é menor. Mas a juventude eu sei, tem aqui, tanto é que eu fui vice-tesoureiro, meu primeiro cargo ali na juventude. Aí conforme tu vai crescendo, tu vai vendo que a tua congregação também tem uma diretoria, né? E se tu vai analisar, a estrutura não é muito diferente. Claro, tem outros desafios, tem outras responsabilidades, mas tem uma estrutura. Então tu vai crescendo, tu vai enxergando isso, e dali um pouco, que nem aquele negócio foi colocado agora há pouco, né? Isso serve para um trampolim para tu ocupar uma liderança na congregação também, né? Que no início, realmente, às vezes a gente ficava meio perdido se a gente pode se incluir ali dentro de uma comunidade. Mas daí agora pegando em história, eu acho que a Aline quebrou muito isso. Paradigmas, né? Não sendo só a primeira mulher presidente da GELB, mas também sendo da IELB. No momento que a Aline colocou ali sendo... Já era uma figura que a gente lembrava de GELB, e daí de repente ela entrou dentro ali de uma diretoria nacional, ela meio que mostrou assim, ó, vocês jovens, vocês têm que continuar, vocês têm que estar ali também dentro da sua congregação e continuando, dando continuidade. Era meio que natural, as lideranças do distrito, elas iam caminhando e acabavam indo para o seminário. Eu, inclusive, criei coragem, né, tive ânimo para ir para o seminário a partir da experiência com jovens, né? A partir do momento que quebrou aquele gelo. Então, do oeste de Santa Catarina, de onde vieram muitos pastores, né, a grande maioria teve assim o seu início o despertamento, digamos assim, para o ministério foi no trabalho com jovens, tanto no departamento quanto no distrito. Isso aí tem um papel bem importante. No meu caso, por exemplo, eu não tinha pensado em ser pastor, apesar de ter nascido numa família cristã desde cedo, né? Meu pai até se formou no seminário como professor, né? Mas eu nunca tinha pensado. Eu fazia engenharia química aqui na URGS e foi a GELB que me levou ao ministério, de uma certa maneira, porque a gente começou a visitar distrito, congressos, né? E na época o conselheiro elaborava uma palestra padrão, que a gente, que era o representante, ia lá e apresentava, então com as folhinhas lá e tal, às vezes com projetor, alguma coisa nesse sentido. E aí, num desses encontros da GELB, tinha lá o presidente da igreja também, Johannes Gedrat, né? E ele olhou para mim e disse assim, nunca pensou em ir para o seminário? E eu não tinha pensado. E no ano seguinte eu entrei no seminário. Então, a GELB, eu acho que ela tem esse papel que o presidente falou também, né? De despertar rapazes para pensar no ministério pastoral, né? Essa renovação é importante e a igreja espera isso. Só que é aí que está mesmo. A gente às vezes tem esse receio e quando Deus dá essa força e nos impulsiona a agir, comigo foi assim. Eu fiquei muito feliz de poder atuar e claro, no início teve um pouco disso. A primeira mulher presidente da GELB. Mas eu vi que tinha tantas mulheres que já tinham sido líderes. Minha mãe, minha tia, em outros cargos. E também que já continuavam sendo líderes na congregação, né? Então eu fui meio que indo e a gente percebeu que a igreja estava aberta a isso. E aí fomos atuando, conheci mulheres fantásticas, jovens fantásticas, que hoje são líderes na igreja também. E claro, a mudança ocorreu também no Brasil como um todo, de ter essa oportunidade de participação. E hoje em dia também com a internet, os jovens sabem muitas vezes mais do que os adultos. Então eu acho que os jovens são mais do que nunca essenciais para trabalhar na liderança da igreja. O grande trabalho que eu vejo assim que a GELB faz, não só a União Juvenil em si, mas é com os encontros de liderança, né, o desenvolvimento de liderança que a gente tenta com os nossos jovens, né? Como o Jackson disse, a gente pode não ir para o seminário, mas a gente vai na diretoria da comunidade, né? A gente vai para outros caminhos. Essa questão de, às vezes, de autoafirmação nosso mesmo, de achar que ou não tem capacidade, ou questão de achar que não temos maturidade para isso. Então, eu acredito que isso foi muito importante, igual a Dayana falando sobre você, Aline, né? Assim como você foi uma inspiração para a Dayana, e a Dayana, como ela sempre falava muito, acabou sendo a minha inspiração também. Então, tanto que é uma grande honra, né, depois de você ter sido a segunda presidente. E assim, ó, a primeira presidente em 100 anos, e aí isso ter se tornado a segunda, né? E eu acho isso muito importante, que é demonstrar o quanto isso é importante dentro da nossa igreja. Nós, como mulheres, estarmos dentro da liderança e o quanto isso é uma figura de inspiração. Isso é uma coisa curiosa,
Pô, engraçado, não sei se vocês já passaram por isso também, mas eu cheguei a uma fase da vida que eu pensei assim, eu nunca vou sair da Gelp. Eu vou em todos os congressos, eu vou ter lá, eu olhava umas pessoas que têm 30 anos e continuam ainda, eu vou aí, vou em todos. E aí, de repente, chegou um momento que assim que eu pensei, não, mas espera aí, acho que eu posso servir em outro lugar também, sabe? E aí aquela coisa assim, é engraçado, uma coisa que nunca tinha passado pela cabeça, que eu falo, não, a comunidade é os velhos, aí nós somos jovens aqui, a gente é diferente. De repente, tu olha assim, não, peraí, sabe, eu faço parte disso também, né? Então, acho que comigo aconteceu isso, eu sei que outras pessoas também, assim, e hoje, eu sinto assim, muito mais em casa, assim, né, podendo trabalhar na comunidade. Hoje, especificamente, não estou em nenhum cargo de liderança, nada, mas já fui. E assim, é muito bom para renovação, para tudo isso que a gente falou. Apesar da gente querer viver numa comunidade geobiana, que tinha isso uma época, né? Sim. Ai, congressão acabou, não vamos nos separar. Vamos viver numa vila geobiana. Eu acho que poderia acontecer. Então, dá tempo. Online, hoje em dia online é mais fácil, né? Mas o trabalho continua, isso é legal. A gente tem conselho diretor, tem convenção e acaba se reencontrando com o povo das outras épocas. Os jovens há mais tempo, porque a gente nunca deixa de ser jovem, Isso é sabe? verdade. Que fique claro. Todos somos jovens.